Glória a Deus, poder sentar, amém. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Amém, glória a Deus. No capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém, glória a Deus. Aleluias. Amém, amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos, nós temos algumas pessoas que estão cultuando conosco. Tem o jovem senhor, o seu Valberto. Tem uma jovem senhora lá atrás também, já é conhecida nossa, só não lembro o nome. O Ellen, é quase Ellen, né? Mas é o Ellen. Como é que nós recebemos esses irmãos que estão conosco hoje? Bem-vindos aí, família feliz, amém, glória a Deus, aleluias. É uma honra, amém, é uma honra cultuar Jesus com vocês, amém. Nós não costumamos dizer que é visitante, né, porque nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai nenhum filho é visitante, né. Então vocês estão cultuando conosco hoje, nos dando esta honra diante do Senhor. Amém, glória a Deus. Atos, capítulo 9, versículo 32. Diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos ler o versículo 36 em diante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Palavra e desejamos, ó Pai, que o Senhor fale profundamente conosco, que o Teu Espírito venha trazer clareza, venha trazer renovo, fortalecimento, nos encha poderosamente do Teu Espírito, que haja manifestação poderosa do Senhor neste lugar, para a glória do nome de Jesus, amém? Está começando a fazer um calorzinho, né? Hoje perdemos manual de tudo. Glória a Deus. Ellen vai tentar ali. Queridos, nós estamos diante de um ato de cura poderosa que o Espírito Santo fez através de Pedro. Nós, lendo os evangelhos de Jesus, nós vamos ver muitos e muitos milagres realizado por intermédio de Jesus. Ele fez muitas coisas e até hoje nós vemos os ditos que as pessoas dizem: milagres só Jesus, não é assim? E de fato não está errado em dizer que milagre é só Jesus, mas nós estamos aqui diante de um fato em que Pedro, usado pelo Espírito, Deus utiliza para curar um enfermo. É claro que ele está dizendo: Enéas, o Senhor Jesus vai curá-lo. Mas não era a pessoa de Jesus no sentido Jesus encarnado que estava ali presente. Era o Espírito dele que estava agindo poderosamente na vida de Enéas.
Então nós vemos que Jesus operou grandes milagres, mas Jesus também dotou os seus discípulos de capacitação do Espírito Santo, para que eles também pudessem exercer esta autoridade pelo Espírito. Só um minutinho, aperta aqui, foi que eu apertei sem querer. Então Deus opera poderosamente através de Pedro. Agora eu vou pedir, eu sei que vocês estão curiosos para ver se esse ar vai funcionar. Mas eu garanto que o que vai sair daqui, o ar, o máximo vai poder trazer um pouquinho de refrigério. Mas não deixe que algo que está acontecendo ao redor tire o seu foco do que Jesus quer fazer sobre a sua vida. Sabe que Jesus passou por muitas cidades, Jesus, e não pôde operar milagres, porque as pessoas estavam dispersas. Quem estava ligado, recebeu. Mas aquelas pessoas que não estavam ligadas no que estava acontecendo, Jesus passou, foi embora, e elas permaneceram na mesma dificuldade, na mesma luta. Então deixa esse ar aí de quieto. Eu tentei aliviar aqui o calor, mas não deu certo, então nós vamos ficar aqui no vento do Espírito, amém? Vamos deixar nada para tirar o nosso foco. Nós vemos aqui nessa primeira parte desse texto alguns pontos muito interessantes. Pedro olha para Enéas e ele diz assim: Enéas, o Senhor Jesus vai curar você. Observe que ele não disse assim: seja curado em nome de Jesus. Ele disse assim? Não, ele deu uma palavra de que o poder de Deus estava ali naquele ambiente. Ele diz para Enéas: o Senhor Jesus vai curar você. E ele dá uma outra ordem, vocês podem ver aí no texto. Chamando Enéas, que estava acamado fazia 8 anos, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. Não foi assim que ele disse? Aí ele dá uma ordem para Enéas: levante-se e arrume a sua cama. Ele deu uma palavra de que Jesus tinha a intenção de curar aquele homem. Mas ele dá um comando que aquele homem precisava fazer. Para aquele homem pegar aquela cama, levantar e andar, ele precisou credibilizar a palavra que Pedro estava dizendo. Ou seja, Pedro disse: Jesus vai te curar. E ele então disse: agora pegue a cama e ande. Imediatamente ele pega a sua cama e anda, ou seja, ele credibiliza a palavra que Pedro estava liberando e toma uma atitude. Ele pega a sua cama e anda dizendo: eu estou demonstrando publicamente que eu creio que Pedro é de Cristo, que aquela palavra que ele liberou vem de Cristo. Uma atitude de fé. Por isso que lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. E quando Tiago está falando de fé sobre obra, alguém pode imaginar: esse texto está falando a respeito de... Tem alguém na portaria para receber o povo? Estava falando a respeito não de obras que nós podemos fazer como donativos uns aos outros. Não que isso não seja uma instrução de Deus.
para o cristão ajudar os pobres, dar esmolas, prestar auxílio a quem precisa. Não, tudo isso é bíblico e tudo isso o Senhor Jesus nos orientou a fazer. Mas quando Tiago está fazendo lá um comparativo sobre obra de fé, ele não usa nenhum exemplo sobre caridade, mas ele usa sobre passos que alguém dá com relação à fé. Ele usa o termo lá de Abraão, por exemplo, que ele foi justificado, por quê? Por causa da fé. Ele recebeu uma palavra lá na terra de Ur dos Caldeus para que saísse do meio da sua parentela. Ele toma um passo e vai. Ele recebe uma palavra depois para que sacrificasse Isaque. Ele toma atitude e vai sacrificar. Então, a obra de fé de Abraão não foi a cesta básica que ele deu para o irmão, mas foi a ação que ele tomou, ou a atitude que ele tomou com relação à palavra que Deus disse a ele. Ele também usa lá em Tiago, lá a questão da prostituta Raabe, que nem o povo de Israel mesmo estava acreditando que Deus poderia entregar Jericó nas mãos deles, porque para eles ali era impossível, exceto Josué e Calebe. Mas o que acontece? Aquela mulher lá de Jericó, a Bíblia fala que ela teve uma obra de fé. E qual foi a obra de fé? Ela reconheceu, ela disse: olha, verdadeiramente o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e certamente entregará esta cidade nas vossas mãos. E então ela se vê diante de um Deus todo-poderoso e que não tinha como vencê-lo. E ela toma uma atitude. Qual a atitude que ela toma? Ela faz um acordo. Uma vez que ela tinha escondido os espias, ela disse: agora jura-te pelo vosso Deus que vocês pouparão a minha vida e da minha família. Ela toma uma atitude de fé. E por causa dessa atitude, Jericó em peso foi destruído. Tudo foi queimado e destruído, menos Raabe e sua família, porque tomou uma atitude de fé. Nós precisamos parar e meditar e não permitir que o cristianismo se torne uma religião na nossa vida. Que Jesus deixe de ser o Rei dos Reis para ser uma filosofia. Algo que nós contamos história a respeito de Jesus, quando na verdade a Bíblia diz que Ele ressuscitou e que estará conosco até a consumação dos séculos. Pedro aqui estava dizendo: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus nos encheu do Espírito, lá em Atos 2, e Jesus está conosco, a ponto dele dizer: olha, você está vendo a mim, mas Jesus também está aqui, porque Jesus vai te curar. Então ele diz: olha, Jesus vai te curar, Enéas. E Jesus estava ali presente em Cristo, no Espírito. E o Espírito de Deus estava ali e curou aquele homem que havia 8 anos que estava paralítico. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, 2 ou mais, 2 ou 3, o Senhor está ali no nosso meio para operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Nós não podemos levar a fé cristã como um conto, algo que passou, algo que aconteceu, porque nós somos testemunhas, queridos, de que Deus tem operado grandes milagres na nossa vida. Sem medo de errar, levante a mão aqui quem já vivenciou um milagre. Deus tem feito milagres na nossa vida. Mas o interessante é que nesse texto aqui, fala que todas as pessoas dessa cidade, na sua maioria aquelas que vivenciaram aquele momento, aquelas que viram esses sinais poderosos, elas se converteram. Nós temos vivenciado milagres, elas apenas viram Enéas sendo curado.
E elas se converteram. Nós estamos vivenciando os milagres na nossa própria vida. E agora o Espírito Santo me autoriza a pegar pesado. E as pessoas estão vivendo como se Jesus não estivesse fazendo nada. Uma vida desproposital. Uma luta para que alguém convertido vá à igreja congregar. Sendo que, querido, se quando nós nos reunimos como igreja, Jesus está lá como cabeça, operando sinais, prodígios e maravilhas. Qual é o lugar que alguém que nasceu de novo deseja estar na sua vida? Onde a igreja está. Se a igreja estiver na praça, adorando, nós queremos estar lá. Se a igreja estiver numa casa, nós queremos estar lá. Se a igreja está reunida aqui num prédio, nós queremos estar aqui. Porque onde a igreja está, Jesus está ali operando grandes sinais, prodígios e maravilhas. Queridos, não deixe que as dificuldades e as lutas desta vida te distancie da proximidade do caminhar com a igreja de Cristo, de caminhar com Cristo. Jesus, Ele tem grandes milagres para a nossa vida. Eu sei que às vezes o desânimo tenta bater e é uma luta sair de casa para adorar, mas, querido, se você for fazer o que você quer, nós hoje vivemos a vida, não mais a nossa, mas a de Cristo. Nós precisamos fazer o que Ele quer, porque o que Ele quer sempre trará um resultado. Eu duvido e desafio uma pessoa que estava desanimada a ir para um culto adorar a Deus e conseguiu ir e voltou do mesmo jeito. Não voltou renovado, não voltou fortalecido. Para nós servirmos a Jesus, nós estamos aqui falando de alguém poderoso em obras, que era Pedro. Depois nós vamos ver, se der tempo, que os discípulos, eles estavam tão cheios do Espírito, que as pessoas que não tinham acesso, e aqui eu já faço, né, um parêntese, que às vezes as pessoas estão até batendo pesado, quando alguém diz, olha, vai vir aqui um pastor, e ele é usado em profecia, ele é usado em operação de milagres, e aí as pessoas vão e enchem, as pessoas às vezes batem pesado nisso. Mas não, queridos, alguém que tem a unção de Deus é procurado mesmo. Pedro estava aqui e a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam ter acesso a ele, tamanhas multidões que ia, porque a cura estava com ele, Jesus estava com ele. E diz que as pessoas pegavam os lenços, pegavam seus enfermos, botavam nas beiras das calçadas, das ruas, na esperança que a sombra de Pedro passasse por cima deles. Tamanha era a unção que tinha sobre a vida de Pedro. Sabe por que as pessoas estão incomodadas com pessoas que carregam a unção de Deus? Porque alguém que carrega a unção de Deus tem compromisso. Alguém que carrega a unção de Deus abriu mão da sua vida cotidiana, muitas vezes até familiar, abriu mão da sua vida terrena para se consagrar a Deus, e ela carrega sim a unção de Deus, mas isso traz a ela uma grande abnegação. Pergunta aqui a Pedro se pudesse fazer isso. Não pergunto não, que ele não vai responder. Pedro dedicava-se sua vida total à oração e à palavra, a ponto de surgir lá uma dificuldade na divisão alimentar da comunidade, da igreja, e ele disse, não é justo que eu abra mão da oração e da palavra e vá servir às mesas. Você acredita que hoje nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas imaginam que estão vivendo o evangelho, mas eles estão num nível tão
tão baixo que eles imaginam que o pastor tinha que ir lá cortar o tomate, cozinhar o feijão e botar a mesa para eles comer, porque senão esse pastor não é carismático, não é um bom pastor. Queridos, não sirva um garçom, sirva alguém que é cheio da unção de Deus. Sirva alguém que tenha unção. Alguém que ora por você e você recebe cura. Sabe que certa feita, o rei Davi começou a ser traído por seu filho Absalão, que queria tomar seu reino. Davi estava lá na cidade. E Absalão foi para a porta da cidade, com seus servos e aqueles que estavam comungando para que se rebelasse contra o rei. Sabe o que ele fazia? Alguém chegava lá diante dele e ia se ajoelhar para prostrar-se, para prestar homenagem a ele como rei. Ele dizia, não, faça isso não. Pegava a mão daquela pessoa e beijava. E foi ganhando o coração do povo na bajulação, na falsidade. Mas Deus havia escolhido, não era ele. Deus havia escolhido era Davi. E consequentemente Salomão. Então, às vezes, alguém está querendo seguir aqueles que bajulam, mas não siga. Sigam aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. Sirva uma igreja que está pautada no evangelho genuíno. Não naquela que te faz sorrir ou te alegra. Nós precisamos de uma igreja que vem, se reúne. Se eu perguntar para você, não precisa responder só na sua mente. O que você propôs no seu coração a vir fazer neste culto aqui hoje? Pense aí no seu coração. Agora eu vou melhorar a pergunta, para você se contrapor aí, com relação a qual é a sua visão de Jesus. Se você estivesse com uma consulta médica marcada, para fazer uma averiguação de uma dor que você vem sentindo, como estaria na sua agenda esse dia? Você ia deixar lá, tipo assim, se eu lembrar eu vou? Qual seria o horário que você chegaria nessa consulta? Qualquer hora, para a secretária dizer, o médico já foi. Seria? Então veja o nível de comprometimento, e eu não quero aqui que você sinta-se obrigado a nada. Eu só estou dizendo que talvez isso esteja demonstrando o nível de amor que você sente que Deus te amou. Porque tudo que nós fazemos é por retribuição. Nós não vamos chegar num culto mais cedo, não vamos chegar num culto cheio de alegria, porque nós vamos receber apenas de Deus. Não, porque nós já demonstramos que recebemos algo, e que Deus é merecedor de nossa honra, de nosso louvor. Deus quer operar coisas poderosas no nosso meio, mas Deus trabalha em resposta a uma demanda. Pessoas eram curadas com a sombra de Pedro, mas Pedro nunca disse, bota seu enfermo lá na beira da estrada, porque quando eu passar a minha sombra. Não, mas existia uma demanda no reino espiritual. A pessoa colocou, Deus, como aquela mulher com fluxo de sangue, eu vou, se eu conseguir apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela botou uma demanda, ela tocou nas vestes e ela foi curada. Existe uma unção de Deus que está em todo culto,
mas ela só pode ser acessada por aquele que coloca uma demanda para Deus. Um propósito. Quantos milagres vieram em resposta a uma demanda? Ana, por exemplo, colocou uma demanda. Eu quero ter um filho. Mas ela colocou um propósito. Ela disse: se o Senhor me der, eu te darei de volta. E Deus ouviu aquela demanda. E deu o filho para ela. E ela cumpriu seu voto. E Deus abriu a madre e ela teve outros filhos. Alguém que não podia ter. Então nós queremos ver a glória de Deus se manifestar no nosso meio, e ela vai, e ela está se manifestando. Mas, queridos, a forma que nós estamos nos envolvendo com a palavra de Deus, com a igreja, esta forma é que vai trazer o acesso da presença de Deus sobre a nossa vida. Quem aqui já orou para Deus abrir uma porta? Agora eu pergunto, quem é mais importante, a porta ou Deus, que quando você não tinha a porta, Ele te deu? E se perder essa porta, orar, Ele vai dar outra. Mas Deus deu apenas porque Ele quer dar uma porta para você? Não, Ele te dá porque Ele quer ver os seus filhos felizes. Ele diz que Ele dá bem aos seus filhos. Ele quer ver você aqui alegre, chegando num culto sem nem precisar de convite, chegando alegre, dizendo: pastor, já está aberta a igreja, porque eu estou feliz, eu tenho pedido, Deus tem me dado, Deus tem me alegrado, e eu quero prestar um culto a Ele. Deus está nos chamando, queridos. Eu sei que ninguém pode servir a dois senhores. O próprio Cristo disse: não dá para servir a Jesus em cima do muro. É inaceitável um crente ter no seu coração uma concorrência, se vai cultuar ou vai para uma festa. É inaceitável na sua vida isso, querido. Por quê? Porque nós agora pertencemos a Cristo. Eu preciso ser sincero e pregar o Evangelho de uma forma que nós cresçamos, nos desenvolvamos. Existem coisas sobrenaturais que foram conquistadas. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora eu quero perguntar: você sente abençoado desta forma? Porque Ele nos abençoou aonde? Nas regiões celestiais. Como é que nós acessamos as regiões celestiais? Na oração, no jejum, no louvor, na adoração, na busca, no envolvimento. As regiões celestiais, tudo está garantido, mas só vai vivenciar estas bênçãos aqueles que não vivem nas regiões terrenas. A terra vai de mal a pior, meu querido. Como que você vai deixar algum lugar, você vai deixar de viver num nível onde você é abençoado, para viver num nível onde você está passando por lutas e desespero? Vamos viver no nível onde nós somos abençoados. É nesta comunhão, é nesta busca, é neste acesso. Pedro estava aqui viajando. A Bíblia fala, vamos lá para o 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe
2 homens, dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Ele tomou-a pela mão, ajudou a levantar, e aí segue o texto. Pedro estava em Jope, havia feito esse milagre com Enéas. Alguém que serve a Deus morre. Tabita em outra cidade. As pessoas, sabendo que Pedro estava perto, faz o quê? Manda chamá-lo. Vê que aqui tem uma demanda. As pessoas sabiam que ela estava morta? Sim. Ela havia morrido. Mas eles sabiam que Pedro estava perto. Então eles mandam chamar Pedro, depressa. Eles lançaram uma demanda ao ministério de Pedro. Em outras palavras, estão dizendo aqui: chame Pedro, porque a unção que está sobre a vida dele vai resolver este problema. Mandaram chamar Pedro, foi com eles. Chegou lá, Pedro vai orar. E aqui, queridos, tem algo interessante. Pedro mandou que saísse todo mundo, ficar só ele e a mulher. Às vezes é melhor estar só do que estar rodeado de uma multidão que não credibiliza, incrédulo. Pessoas que você está falando aqui e o Espírito Santo está falando aqui. Pessoas que o pastor está falando aqui, liberando uma palavra, e a mente está cheia de cogitações, cheia de pensamentos vagando. Ele diz: sai, é eu e ela. Então ele ora a Deus. Ele fala para a mulher: levante. E ela levanta. Porque havia uma demanda. O que é essa demanda? Credibilização ao ministério. Quando você credibiliza o ministério que você faz parte, as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. E queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O diabo, o inimigo das nossas almas, ainda não foi aprisionado. Ele ainda está agindo na mente das pessoas. São palavras, são coisas que você vê. São pessoas que fracassaram, que estão muitas vezes sendo usadas por diabo para comer o seu juízo, para descredibilizar, para que a sua vida se torne tão destruída como a delas, ou como a deles. Pessoas que toda palavra que lança sempre vai trazer dúvida ao seu coração, sempre vai questionar o seu pastor. Porque esse é o papel do diabo, lançar dúvida. Adão e Eva estavam no paraíso, o diabo também. O papel dele era lançar dúvidas, para que Adão e Eva comessem do fruto. Ele começa e chega para ela e diz: olha, Deus disse que você não podia comer dos frutos. Deus não disse isso. Aí depois ele começa a conversar e ela começa a dar trela. Queridos, não dê trela a papos que você sabe que vem de pessoas que estão amarguradas, que estão cheias do demônio.
Pessoas que se vitimaram na vida. Os apóstolos estavam presos, chicoteados, e eles não eram vítimas. Se alguém fosse conversar com eles, eles começavam a pregar o evangelho e mostravam que eles não estavam presos, apesar de fisicamente estarem. Paulo pregou mais preso do que solto. Ele pregou para toda a guarda pretoriana, que era miríades de soldados. Converteu a muitos, porque ele não estava lá assim, eu estou aqui injustiçado, me caluniaram, eu não mereço isso, porque as pessoas só falam mal de mim, porque eu vim aqui para fazer o bem, mas olha o que fizeram comigo. Não, ele disse, eu sei que eu estou aqui, e porque eu sei, é porque eu estou pregando o evangelho, eu sei que eu estou aqui, porque o inimigo não quer que eu pregue, mas eu vou continuar pregando. Ele chegava para aquele soldado que acabou de chicotear ele, e dizia, Jesus veio, morreu, ressuscitou para salvar a sua vida, para salvar a sua família. Ele falava para o rei, para o governador, eu estou aqui preso, mas eu estou pregando para que você se converta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vitimismo não vai trazer cura para você, vai trazer doença. Se fazer de vítima, não vai te levar para o céu. Deus está nem aí, e não é nem música, para o choro do desespero, para aquele que está se lamentando. Não, Deus não está nem aí. Deus está para aquele que tem fé. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí sim, você pode estar chorando, você pode estar angustiado, você pode até estar lamentando, mas você está cheio de fé. E quem está cheio de fé, nunca vê um culpado a não ser o diabo. Quando você estiver perto de uma pessoa que ninguém presta, todo mundo está errado, saiba que a pessoa que menos presta nessa história é ela. Esteja ligado. Está difícil, a luta está grande, vai tentar transferir esta luta para uma pessoa, ou será que esta luta é pela sua falta de comprometimento com o Deus da sua vida, com Jesus? Ora, não. Jejua, não. Vai para a igreja, não. Cultua, não. Ai, mas estão me perseguindo. Não, irmão, até um passarinho, passa um pardal, te derruba. Está pensando que os demônios vão brincar de ser demônio, é? Eles vão acabar com sua raça se não se firmar com Cristo. Eu postei hoje o texto que alguém estava meditando. Acredito que eu só recebi uma resposta. Será que ninguém leu um versículo hoje? É claro que não é obrigado a responder, né? Pode ter lido e não respondeu. Glória a Deus que seja isso. Queridos, o reino dos céus, a Bíblia diz que ele é tomado à força. Não confunda ser salvo com viver em autoridade. Salvo, aquele ladrão que estava lá na cruz, na direita de Jesus, foi. Mas você quer ter a vida que ele teve? Não basta ser salvo não, querido, não se contente só com isso não, porque até Jesus voltar você pode ter uma vida de poder, de glória, de autoridade. Deus te chamou para ser um emissário, não para ser aquele que vive de receber. Já era para estar ressuscitando pessoas, mas ainda precisa ser ressuscitado todo dia. Todo dia. Ah, o pastor não mandou nenhuma mensagem motivacional para mim. A minha função, querido, é dizer para você, se você orar, Deus te responde. Deus está acessível. Ele morreu naquela cruz
para perdoar os nossos pecados, rasgou o véu do templo, que era seu próprio corpo, a sua carne, para que nós pudéssemos adentrar ao Santo dos Santos, com ousadia, na certeza que seremos ouvidos. Existe um milagre. Amanhã algumas pessoas vão sair para trabalhar. Amanhã nós sairemos às ruas. Você acha que os demônios estarão tudo paradinhos porque é você que vai passar? Ou será que é você que tem que botar eles para correr? Porque ele diz que no meu nome vocês vão repelir os demônios. Mas tem uma meia dúzia de crente que está assim, parecendo aquela criança que tem medo de escuro. Ele está assim, é o demônio, o demônio, é o demônio, é o demônio. Queridos, Deus te encheu do Espírito Santo. Ele diz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Sabe quem é que está assim, que a Bíblia relata, e muitas vezes as pessoas não percebem? São os demônios. Quando os apóstolos chegavam num lugar que tinha um endemoniado, ele saiu gritando, desesperado, porque o reino de Deus chegou, e aquela vida seria liberta. Porque é que quando o reino de Deus começa a operar em algumas esferas da sociedade, porque é que os principados, as potestades do mal, utilizam as autoridades para tentar ridicularizar os cristãos, para tentar perseguir, para calar a boca, porque eles sabem que aonde o evangelho vai avançando, o império das trevas vai acabando. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E o diabo quer alguém alegre? Toda vez, antes do justo pensar, antes dele pensar em avançar, o diabo já começa a tentar desanimá-lo, a persegui-lo, porque ele sabe que quando você tomar uma atitude de justo, toda e qualquer ação do diabo na sua vida acaba. Ele investe, você ora. Ele investe, você jejuma. Ele investe, você louva. Ele investe, você adora. Sabe o que ele vai fazer? Vai fugir. A Bíblia diz, temei a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Temer a Deus é você se render a Ele, é você seguir baseado no que Ele te orienta. É dizer, Senhor, toma a minha vida e me guia para eu viver a sua. Deus quer operar grandes milagres no nosso meio. Deus não te chamou aqui, deixa eu dar um recado para você e um comissionamento. Deus te chamou aqui para você ser um membro que vem quando quer, não. Deus te chamou aqui com uma missão, com um propósito. Um propósito de semear a obra de Deus nessa terra, o reino de Deus. Deus tem algo maior para você do que apenas um compromisso de estar num culto. Tem algo a mais. Tem algo mais poderoso. Só que, queridos, nós só podemos servir a Deus com integridade quando deixarmos tudo. Quando nós abrimos mão de tudo, ainda que permaneçamos com tudo. É ter as coisas desse mundo como se não as tivesse. É o que a Bíblia diz. Não é apegado nelas. Sabe quando nós sabemos o quanto alguém está envolvido com a obra de Deus? Primeiro ponto, quando ela está envolvida presencialmente. Segundo ponto, quando ela está envolvida financeiramente. E não digo nem de você levar recursos para alguém, não.
É quando você prioriza os seus recursos à obra de Deus. Ou seja, eu posso ir no shopping esse final de semana, mas se eu for vai faltar dinheiro para o Uber, para eu ir para a igreja. Então eu não vou para o shopping, eu vou para a igreja. Porque no shopping é legal, eu gosto do shopping. Quem não gosta? Mas quem gosta da fatura depois? Porque quando o liso, não é vocês, viu? Mas se um liso vai para o shopping, o máximo que ele vai contrair é dívida. Vá para a igreja para se encher. Aí Deus manda recurso. Aí você vai para o shopping segunda, você vai terça, você vai quarta, mas domingo não. Domingo é dia de adoração. A igreja primitiva, ela estava tão cheia de Deus, que a Bíblia diz que ela se reunia todos os dias, no pátio do templo, e de casa em casa. Quantos dias eram? Todos. Eles eram obrigados a isso? Não. Eles só estavam cheios do Espírito. E alguém que está cheio do Espírito, querido, o que ele quer é adorar, o que ele quer é louvar, o que ele está é ouvir mais. Nós nunca estamos completamente cheios de Deus, sempre queremos mais. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Você acha que Deus quer te dar uma migalhinha do Espírito, para que um dia, quando você estiver ali tristinho, aquele Espírito te levante? Não, querido, a Bíblia diz que Ele dá o Espírito sem medida, é transbordante. Não é para você ser cheio, é para você derramar. Porque quando você derrama, pessoas são contagiadas. Nós estamos aqui, alguém morto. Docas estava morta. Tabita, também chamada Docas no grego, estava morta. Esses discípulos, eles chamaram o pessoal da funerária? Ou eles chamaram alguém que tinha vida? O da funerária só sabe sepultar, mas o que tem vida sabe ressuscitar. Eles chamaram alguém que podia resolver. Está morta, está. Mas aquele homem que está ali já ressuscitou alguns. E mais essa não vai ser dificuldade para ele. Deus trabalhará no nível da nossa fé. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa, e um familiar dela ia fazer uma cirurgia. E às vezes a gente quer levar a bênção para a pessoa, né? Está marcado para quando? Ela, tal tempo, diga amém. Eu digo, talvez ele nem precise fazer. Aí ela, olha, mas o médico é muito bom, ele disse que realmente precisa. Eu digo, que Deus abençoe as mãos desse médico. Porque se a fé da pessoa está aqui, o médico pode ser usado por Deus, Deus não tem problema nenhum de usar a mão do médico. Ele vai agir na medida da sua fé. A pessoa foi lá, fez a cirurgia, está bem. Nada contra a fé dela. Você não pode empurrar a sua fé nos outros, né? Nos outros, né? Você ora por uma pessoa, às vezes nem crente é. Nós já oramos por pessoas, eu me lembro uma pessoa, não vou citar aqui o nome, chegou na igreja, inchada, joelho, junta, tudo, a gente orou, murchou na hora. Credibilizou a palavra que foi liberada. Então, queridos, nós viveremos um outro nível de vida e de fé quando nós começarmos a levar essas demandas ao nosso Deus. Não viver uma vida, eu vou lá na igreja porque eu não fui, eu fui tal dia, aí domingo eu não fui, domingo eu não fui, domingo eu não fui, aí eu vou lá. Oh meu Deus. Queridos, você precisa ser tão cheio do Espírito. Quando eu disse que nós só íamos ter culto no domingo, eu esperava que vocês ficassem revoltados.
acredita que vocês disseram amém? Quase sai um glória a Deus, agora é só de domingo. Agora vamos fazer uma análise. Como estava a sua vida antes dessas palavras que estão sendo ministradas sobre você? Como ela está começando a andar? Como é que está a sua vida hoje? Deus tem dado, falar uma palavra aqui famosa, um upgrade na sua vida? Ou está caindo? Vou fazer algumas perguntas aqui. Amém? Irmã Ceissa, depois que você começou a servir a Deus na Igreja Apostólica Família Feliz, a sua vida tem melhorado? E muito, glória a Deus. Nauane, financeiro também. Vou perguntar a Eric. Eric, você está há quanto tempo nessa empresa? Quantos meses você passava antes de servir a Deus? Será que servir a Deus com dízimo e oferta é Deus que está precisando de você? E por que você não dizima? Não é você não, viu, Eric? Hein? Responda aí para você. Sabe, eu vou dizer aqui e não fique bravo, porque eu estou dizendo para alguém que está na internet. Sabe por que você não dizima? Porque você acha que o que você tem é você que está conquistando. Mas basta vir uma ameaça de guerra, como está aí agora, que está todo mundo preocupado onde botar o dinheiro. Não era seu? Se era seu, por que Collor levou lá atrás? Queridos, Deus abre portas, Deus vai te abençoando, mas o que Ele realmente quer é que a obra dEle avance. Por isso que Ele está dando a você, porque você é filho dEle, e como filho dEle, você é alguém que está com o coração voltado para a obra do Senhor. Sabia que existem pessoas que já eram para ser grandes empresários a nível nacional, e não é, porque não consegue devolver o que é de Deus? Aí alguém pode dizer, pagar para ser crente? Não, queridos, não é pagar para ser crente. É Deus tornar você o que você nunca teve capacidade de ser por conta própria, por causa da obra dEle. Mas aí quando Deus abre a porta um pouquinho, aí a pessoa conseguia fazer um dízimo de R$100. Mas se for de 1.000, e se for de 2? E se for de 10? E se for de 20.000? E for de 100? Nem 10.000 já tem vento dividindo. É muito para eu dar naquela igrejinha. Igrejinha? Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Igrejinha que orou por você, para você prosperar. Deus ouviu, você prosperou. Agora é muito. Oh, meu Pai, temos que estar atentos, queridos, porque Deus quer avançar, Deus quer operar sinais, prodígios, maravilhas. Deus quer te fazer alguém que vai prosperar em meio à adversidade. Existem tempos na terra que só consegue prosperar alguém que consegue viver sobrenaturalmente. Existem momentos que você só será suprido se vier do céu, porque na terra não tem nada. O que é que semeava e colhia no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito? Deserto árido, a única coisa que nascia lá com facilidade era víboras, serpentes.
que Deus livrava o povo todos os dias, até um dia que eles decidem adorar lá um bezerro, e Deus diz, tá bom, começa a murmurar, aí Deus diz, deixa eu tirar minha proteçãozinha de vocês um instantinho, para vocês verem aonde realmente vocês estão. Quando foi em seguida, as serpentes entraram no acampamento, picou um monte, matou um monte, eles correm para aqueles que estavam falando mal, para Moisés. Aí eles clamam, Deus diz, faça lá uma serpente, bote numa haste, e quem olhar com fé, ainda que seja picado, não vai morrer. Deus fazia descer pão do céu, cordidizes caíam, água brotava da rocha, não tinha nada, mas Deus provia. E aqui eu já digo para você que está preocupado, a internet está cheia de recessão, está cheia de miséria, está cheia de violência, está cheia de mal, está cheia de, ai meu Deus, acabou. Por que você não tira as suas butucas de olho da internet e bota na palavra de Deus? O dia tem 24 horas, a pessoa passa 30 vendo notícia ruim. Aí a pergunta é, e a Bíblia? Eita. Nem li. Orou? Não. E a igreja? Não sei quando fui. Deixa eu dar notícia para você, realmente parece que a coisa vai ficar ruim. Mas quem vive por fé, não, queridos. Quem vive por fé, vive o sobrenatural. Na seca, ele é fornecedor de água. Na fome, a terra dele é a única que nasce. Viva o sobrenatural, saia dessas preocupações terrenas, porque a Bíblia diz, não estejais preocupados com coisa alguma, nem com o que vestir, nem com comer, porque quem se preocupa com isso são os pagãos, os não convertidos. Vocês não, vocês são filhos. Eu posso estar sem um centavo em casa. Zacai sempre vai dizer o que ele quer comer. Nosso filho não vai chegar lá e vai dizer, tem lasanha da Ceissa? É panqueca. Esse dia a gente foi num lugar comer uma panqueca. Aí eu perguntei para ele, é boa? Ele, uma delícia. Eu digo, melhor essa ou a da Ceissa? Ele, Aí eu tenho que comer as duas juntas, pai, porque eu fiquei na dúvida. Diga amém. Então, queridos, nós precisamos estar com o nosso foco no que Jesus está revelando aos seus. A intenção de Deus, o que Ele vai fazer, Ele revela aos seus amigos, os profetas, aqueles que estão buscando, aqueles que estão na brecha. Está todo mundo desesperado e você está tranquilo. Por quê? Porque você está em outro nível. Aonde você está ninguém toca. Onde você está protegido. Porque você está de olho em outras notícias. Nós estamos de olho nas notícias do céu. O que é que Deus prometeu para nós? O que é que Deus está fazendo na nossa vida? O que é que Deus faz para aquele que pede? O que é que Deus faz para aquele que bate? O que é que Deus faz para aquele que clama? O que é que Deus faz para aquele que profetiza? Nós estamos vivendo neste nível. E quando nós vivemos nesse nível, queridos, pessoas já vivenciaram grandes milagres na vida, pessoas já foram curadas de CA, pessoas já foram curadas de HIV, e hoje elas se encontram no nível de fé tão raso que não consegue ser curado de uma gripe, porque começaram a dar ouvido. Uma vez, quando eu trabalhava, eu mandava meu dízimo para outra cidade, eu não estava em nenhuma igreja, no lugar que eu estava trabalhando, e alguém disse assim, vai mandar dinheiro para pastor, é tudo ladrão. Eu digo, você conhece ele? Você conhece o que é ladrão? Porque o que eu estou mandando não é.
Mas você conhece o que é ladrão? Ele, não, é porque eu digo. Porque se você conhecer, diga para ele que roube e roube muito, porque Jesus está voltando. Mas o fato dele ser ladrão não vai incomodar nem interromper a minha fidelidade com Deus. Eu estou dando a Deus, queridos. Foi Deus que me deu. O que o homem vai fazer com ele, pouco estou me importando. Sabe como eram as ofertas antigamente? Queimada. Hoje o camarada está preocupado se a oferta que ele deu, e aí depois ele quer fazer votação para dizer onde vai usar a oferta que ele deu. Imagine você pegando 10 mil reais, botando fogo, para que Deus recebesse a fumaça. O que é que fazia mais que esse dinheiro? Com cinza de dinheiro, faz o quê? Nada. Então no momento que nós ofertamos, no momento que nós dizimamos, você queimou algo que não era seu, para que isso não te traga preocupações. Mas Deus te deu uma grande parte abençoada. Existem pessoas ganhando salário mínimo, pagando aluguel, e dizimam todo mês. Sabe o que é que isso quer dizer? Está havendo milagre na vida dessa pessoa. Porque sem milagre ele não teria como estar fazendo. Mas existem pessoas ganhando muito mais. Vou usar um número aqui. Tem pessoas ganhando 10 mil que não saem da dívida. Porque não está vivendo o milagre. Então nós precisamos, queridos, viver uma vida plena em Cristo. Nós temos que nos envolver no corpo. Quando alguém que aceitou Jesus não se envolve no corpo, se torna um peso para o corpo. O corpo trava, não anda, porque a pessoa não quer andar. Porque nós somos um. Imagine, nós estamos tentando andar e tem alguém mais pesado do que aquelas bolas de aço que colocavam nos presidiários antigamente, travou, e você quer andar, vamos, e a pessoa, não, vamos, aí ela acaba travando. Mas não é travando a vida da outra pessoa, não, é dela mesmo. Deus quer te levar mais profundo. Deus quer te abençoar mais. Deus quer fazer você viver o sobrenatural, as bênçãos dele. Mas a Bíblia fala que aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento sopra e ela fica indo e vindo. Clame a Deus para que Ele tire toda dúvida do seu coração, porque Ele quer te levar para patamares maiores. Deus quer começar a usar a sua vida para ganhar almas para Ele. Deus quer que você seja tão cheio que ganhar almas para Ele seja algo natural. Só de você estar num lugar, já sentem a diferença, que tem algo a mais. Jesus está ali contigo. A sua vida será mudada, será transformada. Pedro curava um morto, ressuscitava. As pessoas ficavam admiradas. Ele ficava perplexo, como um crente poderia ficar admirado porque o morto ressuscitou. Ele dizia, não foi eu, foi Cristo. Em outras palavras, você também não serve Ele? Por que que isso é uma novidade para você e não é para mim? Então Deus quer te levar para outro nível. Agora, queridos, eu quero dar um conselho para você. Infelizmente, o evangelho no Brasil, primeiro, ele foi uma religião. O evangelho chegou aqui e empurraram uma religião na mente das pessoas. Depois levanta-se um grupo
que uma das temáticas da fé deles é que a operação de milagres, sinais e prodígios só foi para a época dos apóstolos. Então só tem um jeito de você viver o sobrenatural de Deus. Abra mão de tudo que você aprendeu até hoje. Quer deixar alguém que está tentando viver a novidade de Deus, eu vou usar uma palavra aqui, que a gente usava no sítio, enfesada, né? É quando você está fazendo algo novo, aí tentando fazer algo novo, aí chega alguém e diz assim, é porque lá onde eu era, a gente fazia assim. Lá onde você era, não é mais, meu querido, minha querida. Você nunca poderá ser da Igreja Apostólica Família Feliz enquanto você for batista, enquanto você for congregacional, enquanto você for presbiteriano, enquanto você for qualquer outra. Não que eles estejam errados, não é isso que eu estou dizendo. É que você nunca poderá viver algo novo preso a algo que já foi. Não dá para ser. Antigamente as igrejas tinham uma coisa, e eu estou quase querendo fazer isso aqui. A pessoa era lá da Batista, aí ele se engraçava com a presbiteriana, chegava lá, até hoje eu acho que é lá assim, dizia, você quer vir aqui? Veja aqui nossa igreja como é que ela funciona. Pronto. Primeiro, você vai ter que se batizar de novo. É assim lá, até hoje. Por que batizar de novo? Alguém vai dizer, mas não é um só batismo, querido. A Bíblia está dizendo um só batismo, quer dizer, um só batismo é em Cristo. Não é a quantidade de vezes de ser batizado. Também não estou pregando aqui para rebatizar ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas para a gente não entender errado. Porque, querido, se você concorda com a fé de um lugar, saiu de lá por quê? Sabe que tem gente saindo de algo que ele concorda por causa de um líder? É porque eu não gostei daquele líder. O outro contava piada, o outro fazia a gente rir. Aí veio esse é muito sério, parece pastor Flávio. Gostei não, vou mudar. Aí vai para outro lugar tentar viver a liturgia daquele ambiente. Não, queridos, aqui nós temos uma liturgia. E a liturgia aqui é: se o Filho vos libertou verdadeiramente, vós sereis livres. Você é livre. Você é tão livre que decidiu ser escravo de Cristo. Diz, Senhor, eu estou tão livre que eu não quero mais essa vida, eu quero a sua. Viver sobrenatural. Não adianta tentar trazer uma doutrina de alguém, de uma igreja, que eu acredito que serão salvos, não é isso que eu estou dizendo. Mas, queridos, não crê na operação de milagres, nós cremos. Porque a Bíblia nos dá respaldo para isso. Então, a doutrina daquela igreja não cabe aqui. Porque cabe lá, porque eles não creem, só vai até ali. Vai ser salvo? Claro, eles creem em Jesus. Mas nós queremos viver o novo, não queremos ficar como os judeus lá, odre velho, que não recebia nada novo. Não, nós queremos receber o novo de Deus. E se a Bíblia diz crescer em graça e em conhecimentos, significa que nós ainda não crescemos o suficiente. Vamos crescer mais em graça e conhecimento. Vamos crescer mais. Quando pensar que já sabe alguma coisa, ainda tem mais. Quando pensar, tem mais. Quando pensar, tem mais. Oh, queridos, nós não estamos aqui presos a uma liturgia. Nós não estamos presos aqui a aquele negócio que faz com as regras internas, esqueci o nome. É tipo estatuto. Nós não estamos aqui debaixo de um credo, de uma religião. Nós estamos aqui debaixo de um credo, que é a palavra de Deus que está sendo revelada. Toda vez que eu digo que algo aqui só pode ir até ali, ele só vai até ali. Mas quando eu digo Espírito Santo, eu já fui até aqui, mas dá para ir mais. Tem mais.
Já temos cura aqui de pessoas que já receberam aqui de câncer, de tumor. Mas a gente precisa ver alguém antes de levar o seu morto lá para enterrar, passar aqui. Dizer só enterro depois que a igreja orar. Eu sei que tem umas mulheres que não vai querer trazer o marido para passar aqui. Vai que ele ressuscita, né? Então nós precisamos crer que o poder de Deus está acima, queridos. Uma igreja que ousa crer que Jesus continua vivo. Uma igreja que ousa crer que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Uma igreja que ousa crer que algo sobrenatural está acontecendo na cidade de Caruaru. Deus está movendo a sua vida para uma vida mais emocionante. Acordando, ai, o despertador tocou. Estou indo trabalhar. Não vejo a hora de acabar o horário para eu voltar para casa. Vou dormir. Eu vou acordar amanhã trabalhar de novo. Queridos, Deus quer te levar para uma vida emocionante. Você vai acordar e dizer, glória a Deus, despertou, estou indo para aquele trabalho e hoje os demônios vão ter que correr dali. Eu estou indo para aquele trabalho, aquela empresa será a maior empresa de Caruaru. Por quê? Porque eu sou dono? Não, porque eu estou ali. Quando chegar os enviados do diabo, dizer, porque esse patrão deveria honrar mais a gente. Porque esse patrão tem que honrar nada, rapaz, vai trabalhar. Eu estou aqui para fazer a diferença, você vem me encher a paciência para eu ficar desanimado. Está ali o pastor Cristiano, a gente chegava cheio de vida, eu não vou nem dizer o nome da pessoa, né, porque a gente está fazendo online, a gente chegava dizendo, eu vou bater minha meta hoje, aí a pessoa chegava perto da gente, quando encostava, dizia, eu estou nesse ramo há 20 anos, esse mês ninguém bate meta não. Aí o Cristiano, vai para lá, Satanás, olha, não chega nem perto de mim, não era, Cris? Glória a Deus. Se converteu. Pessoas que a única coisa, queridos, eu estou tentando terminar, é porque o relógio ali está em 11 horas, eu estava preocupado. Oh meu Deus, glória a Deus, que não era ainda. Tem pessoas, queridos, que a única função dele é desanimar os outros, porque eles já estão acabados e não vê mais uma forma de se levantar porque não quer se render a Cristo. Já tenho 50 anos, já tenho 40. Você está no melhor tempo da sua vida, chegou o tempo de mandar, meu querido. Quando a gente vê um dono de um empreendimento jovem, a gente se admira, já sabe que pode ter sido uma herança, né? Porque quase sempre você é mandado por alguém da idade que você imagina que já é velho. E por que não é você que está mandando? Porque acha que já acabou. Uma vez eu conheci um camarada, a vida dele, todo dia no ônibus era essa, olha, porque eu já estou com 40 anos, o mercado de trabalho não abraça essas pessoas, e não sei o que. Eu digo, pois meu querido, eu conheço um camarada que trabalha na empresa que eu trabalho, que ele tem 55 anos, acho que era Ney o nome dele, né? Já mais de 50, vendedor numa empresa que queria só vendedor de 19, 20 anos, e era convidado por todas as grandes empresas, ele vem para cá, convidado para ser gerente todo dia. Por quê? Porque ele não começou a olhar que tem 50, 60 não, ele começou a olhar que ele tinha capacidade. Esses dias eu estava brincando de bola com meu filho, e quando eu era novo, eu tentava fazer embaixadinha, e chegava ali nas 20, nas 30, parava, não dava. Hoje eu faço 50, 60, 100. É porque eu estou mais jovem também. Mas é porque, querido, a nossa mente já tem mais equilíbrio.
Você está mais equilibrado. Aí no momento que você está mais equilibrado, o diabo vai dizer para você: acabou, já era. Agora que sua mente está madura, agora que chegou o tempo de você prosperar, de você ser abençoado, agora que chegou o tempo de você se tornar um grande empresário, é agora. Agora, queridos, você já tem uma mente madura, equilibrada, já conhece Jesus. Quem pode parar alguém que tem o Espírito Santo de Deus? Vou terminar, viu, igreja? Agora sabe qual é o problema? Tem gente que consegue acordar 4 horas da manhã para orar, e glória a Deus por isso, e a oração é: Senhor, prepara um emprego para mim, Senhor, uma porta de emprego, porque eu quero 13º, eu quero salário, Bolsa Família, eu quero, queridos, a preocupação é férias, 13º, salário família. Dobre este mesmo pá de joelho e diga: Deus, me dá uma ideia de negócio que vai me fazer o homem mais rico dessa cidade. Eu quero pagar 10º, eu quero pagar férias, eu quero pagar salário de família, eu quero pagar, não quero receber não. Deus só vai dar o que você pede. Peça e recebe. Ai, Senhor, eu quero um emprego com carteira assinada, porque quando eu ficar velho, querido, você sabia que quem é dono não espera o tanto de tempo que quem é empregado espera para se aposentar? Vai lá num banco, faz aposentadoria especial, paga uns bons reais, e com 25 anos já está desfrutando, sem INSS. Mas alguém botou na sua cacholinha aí, que você nasceu para ser escravo. Quer saber quando uma pessoa só se vê como escravo? É quando ele acha que o rico tem que se ferrar. Porque ele nunca se vê como rico. Porque se ele se visse, ele dizia: não, eu quero que o rico não pague imposto nenhum, que amanhã sou eu. E quando for eu, não quero pagar, né? Então tenha uma visão de quem você realmente é. José chegou no Egito como escravo, não foi como empregado CLT não, ele chegou como escravo, mas a primeira oportunidade que deram para ele não ficou revoltadinho, desesperado: meus irmãos me venderam, disseram que eu morri, bando de miserável, quando eu ver eles eu vou matá-lo. Não, ele disse: não, eu estou aqui, Deus tem um propósito. Potifar chega lá e diz: olha, quero comprar esse jovem aí, gostei dele. Imagine você está trabalhando num lugar que te paga salário, paga férias, paga 13º, você não consegue honrar esse lugar. Imagine um escravo, comprado em praça pública. José chegou naquela casa. O que é que eu vou fazer? Você vai capinar aquele matinho ali. Ele capinava, mas ele via que tinha o outro do lado. Quando o dono chegava, já estava capinado aquele e aquele outro. Mandava fazer um serviço, ele fazia 2. Por quê? Porque ele estava fazendo para honrar o Deus do pai dele. Quando Potifar olha aqui, disse: epa, vejo prosperidade neste garoto. Vem administrar aqui, meu filho. Ele foi administrar, aquele homem prosperou. Até que a mulher inventa uma calúnia lá. Aí José vai para o calabouço, para o presídio. Quando ele chega lá, tá os prisioneiros dando trabalho para o carcereiro. Ele disse: epa, não é assim não, o camarada tem culpa não, vamos cuidar bem dele, vamos fazer desse ambiente aqui o melhor ambiente, para esse carcereiro aí sair de casa e dizer: estou indo para trabalhar. Daqui a pouco o carcereiro toca lá no ouvido de alguém e diz: olha, tem um Josézinho lá, bota Zezinho para me ajudar, porque ele é um menino 10. Daqui a pouco estava José já administrando lá também. Quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele estava pronto, porque ele não ficou resmungando, ele ficou trabalhando.
Aquele camarada que vive murmurando na empresa, se o dono chegar e dizer, a partir de hoje você administra a empresa, no outro dia ela fale. É ou não é? Agora aquele camarada que está lá, o salário é pouco, mas eu sei, porque a empresa é pequena, vou trabalhar para ela crescer. Por quê? Porque, queridos, quando dificilmente um patrão sai batendo nas portas, né? Está precisando de emprego? É assim? Não. O camarada chega lá, aí conta uma mentira do tamanho dos infernos. Aí diz assim, eu sou bom, eu sei, eu sou, eu faço. Aí o cara está trabalhando, no outro dia, vou trabalhar para enricar os outros. Aí vai trabalhar murmurando. Aí quer ser abençoado. Aí o outro está fazendo o mesmo trabalho dele. Eu trabalho na empresa, chegava os caras, trabalhar dia de domingo é bom, é horrível. Eu digo, e tu descobriu hoje que o shopping trabalha de domingo? Por que veio botar currículo aqui? Porque não botou no centro. Eu digo, depois de trabalhar de domingo para mim é a melhor coisa do mundo, porque você quer por pouco tempo. Queridos, faça tudo como se fosse para Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Eu sei que todo mundo queria ressuscitar um morto, mas honrar um patrão ruim, você honra? Você trabalha bem para alguém ruim? Porque Deus mandou você trabalhar bem para alguém ruim. Porque no momento que sua vida está condicionada a quem está na sua liderança, significa que seu líder não é Deus. Quando eu olho os desesperos que as pessoas vivem aí no mundo político, e o povo desesperado para lá, desesperado para cá, e fulano, e cicrano, e beltrano, isso identifica uma coisa: o rei desse povo não é Deus, é um político. Porque se for Deus, o nosso Deus é Deus que bota reino, é Deus que tira reino. Se o povo, em vez de brigar, orasse, o Brasil já estava em outro patamar. Ou não? Ou não acredita mais que oração move o coração de Deus? Deus pega a pior pessoa do mundo e diz, vou torná-lo justo e vai governar sobre vocês, e vocês terão o melhor governo que vocês já tiveram. Enquanto odiar pessoas, infelizmente, terão que viver com governos ruins até aprender a amar pessoas.